gabaritando todas as atividades. E é isso mesmo, a atividade 1 de vocês, ela é totalmente baseada na aula ao vivo 2. Então, se você não assistiu a aula ao vivo 2, fica a dica. Eu dou várias dicas para vocês realizarem essa atividade. Quero ver todo mundo gabaritando, viu? Então é isso. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula ao vivo de Ciências do Ambiente. Hoje a gente vai continuar falando de resíduos sólidos. Então, lembrem que na aula passada a gente falou sobre classificação, sobre geração, na verdade, classificação, segregação, coleta e transporte. Hoje a gente finaliza os conteúdos de gestão de resíduos sólidos, falando sobre tratamento e disposição final. E, de fato, pessoal, nós temos 2 unidades do livro relativas a resíduos sólidos. Na minha opinião, assim, essas 2 unidades, independente da formação de vocês, de qual engenharia, de qual curso tecnólogo, são as unidades que vão estar muito presentes na vida profissional, desculpa, de vocês. Então, realmente é muito importante, vocês vão utilizar isso na vida, tanto profissional quanto pessoal. É muito aplicável. Hoje eu vou trazer bastante exemplos, porque afinal a gente está falando sobre tratamento e disposição final. Então, vocês vão ver, né, vários exemplos positivos de empresas, de indústrias que são pioneiras ali em processos de gestão de resíduos sólidos e são realmente exemplos. Então, vamos lá? Começando, pessoal, a nossa aula, eu trouxe aqui uma reportagem. Sempre trago assim reportagens impactantes para chamar a atenção de vocês no início da aula, para vocês terem a noção do quanto o assunto é importante. Então, eu trouxe essa reportagem que fala que a meta de acabar com os lixões até 2024 não será atingida. Comentem aí no chat, pessoal, se vocês já tiveram a oportunidade de visitar um lixão, algum lixão. É realmente uma cena muito impactante. E assim, desde 2010, os esforços estão sendo feitos para erradicar a presença dos lixões, mas infelizmente a gente teve uma meta até 2014 que não foi cumprida. A gente teve, né, a prorrogação dessa meta até 2024 e nós já estamos, né, em 2024, na metade de 2024 e ainda temos a presença de muitos lixões. Não vou lembrar o número certinho, pessoal, mas são mais de 1.500 lixões no Brasil que a gente ainda tem, principalmente em municípios pequenos. E aqui na reportagem, pessoal, é uma opinião da ABREMA, que é a nossa Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Meio Ambiente. E aqui eles colocam que o fato, né, dessa meta não ter sido atingida é porque os aterros sanitários, né, que é a disposição adequada de resíduos sólidos, possuem elevados custos de operação. A gente vai ver mais para o finalzinho da aula todas as tecnologias que contemplam os aterros sanitários e, de fato, o custo de implantação é bem elevado, porém o custo de operação também, né? Não é um custo que acaba ali no começo da implantação, é um custo que continua progredindo ali ao longo da vida útil do aterro sanitário. Então, por ter esse custo elevado, muitos municípios acabam não conseguindo operar de forma eficaz o aterro sanitário, tá? E aqui, ó, a opinião da ABREMA é que a solução sustentada aqui entre os especialistas é a regionalização. A gente falou sobre regionalização quando eu comentei ali um pouquinho sobre o novo marco do saneamento. Então, basicamente, né, isso é aplicado também nos resíduos sólidos, porque, né, há a possibilidade de utilizar o mesmo aterro sanitário por diversas cidades. É o que a gente chama ali de consórcio intermunicipal. E, de fato, é a solução que muitos municípios têm encontrado para viabilizar a operação dos aterros sanitários, tá? Então, pensem que é um único processo de licenciamento, um único processo de implantação e ali, né, apenas a operação, o transporte, que vai ter um custo um pouco mais elevado, né,
por conta da distância entre os municípios até o aterro sanitário, porém, ainda acaba compensando bastante por conta do elevado custo de operação dessa tecnologia, tá? E é isso que fala basicamente a reportagem, e a gente vai aqui por um pouco de números. Então, quantos por cento, né, dos resíduos sólidos urbanos, tá? Aqui é um dado sólidos, resíduos sólidos urbanos. Lembra lá, né, que são os resíduos domésticos, são os resíduos de limpeza urbana e os resíduos de varrição, tá? Então, 61% desses resíduos são dispostos adequadamente, ou seja, em aterros sanitários. Porém, temos aqui, ó, quase 39% de resíduos dispostos inadequadamente. Então, ou ali nos lixões ou nos aterros controlados. A gente já vai falar sobre a diferença entre essas três formas de disposição final, tá? Deixa eu ver os comentários de vocês. Olha aqui o Cleiton falando que o sistema na cidade dele é assim, ó, consórcio intermunicipal. Realmente é uma solução que os municípios têm encontrado de viabilizar. Vamos ver. É isso mesmo, pessoal. Pessoal falando da Copa, né, de 2014. Ó, para onde o nosso investimento foi. Brincadeira, pessoal, mas é complicado realmente. Bom, e da onde que veio nessas metas que eu comentei com vocês? Meta de 2014 e a meta de 2024. A primeira meta que a gente recebeu, ela veio da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, em 2010, tá? Essa política nacional, ela foi elaborada, né? Foi disponibilizada e ela vai englobar diferentes formas de gerenciamento de todos os tipos de resíduo. Então, não só de resíduos sólidos urbanos, mas os resíduos comerciais, os resíduos industriais também, vai entrar todos os tipos, menos os resíduos radioativos, que daí tem uma legislação específica para eles. E na política, então, que veio essa meta da extinção dos lixões até 2014. Bom, essa meta não foi atingida, então lá em 2022 surgiu o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, aqui a gente tem a Política Nacional, que é essa lei, número 12.305, e a gente tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é o Decreto 11.043, que foi ali elaborado em 2022. Qual que é a diferença, né? O Plano Nacional, ele é todo baseado na política, porém, ele traz ali situações mais práticas. Então, trouxe ali metas, prazos, estabeleceu e definiu instrumentos para que os objetivos da política fossem atingidos, tá? Então, tem diferentes metas aqui, eu trouxe algumas para vocês, e uma delas é o encerramento, então, de 100% dos lixões até 2024. Então, estamos aí, né, na metade de 2024, com mais de 1.500 lixões, mas, né, continuamos caminhando para que essa situação seja erradicada nos próximos anos. Então, vem o novo marco do saneamento, né, que não é mais tão novo assim, mas veio, então, eu falei sobre a questão da regionalização, que é uma das premissas do novo marco legal do saneamento, e além disso, que ele promulgou ali? A regulação dos serviços de resíduos sólidos. Então, a regulação, pessoal, nada mais é do que, né, a partir desse momento, a gente tem diretrizes a serem seguidas. Essas diretrizes, elas são elaboradas pela Agência Nacional das Águas, que foi o órgão que foi escolhido para isso. Então, não somente, né, o esgoto e a água, que já era uma coisa mais comum, mas os serviços de resíduos sólidos, então, eles foram regulados através do Marco Legal do Saneamento, tá? E quem faz essa regulação? São as agências reguladoras, tá? Então, o município, na teoria, né, ele deve
contratar uma agência reguladora para supervisionar, para normatizar e para fiscalizar os serviços de resíduos sólidos. Isso serve mais para ter uma padronização, né, dos serviços e a garantia de que esses serviços estão sendo ofertados de forma eficaz, tá? A contratação dessas agências reguladoras, ela se torna obrigatória porque se o município ele não contratar essa agência reguladora, não vai conseguir financiamento, enfim, do governo, não vai conseguir recursos do governo para a área do saneamento. Então, realmente, ele precisa fazer isso se quiser continuar tendo esses recursos do governo federal. E as agências reguladoras, pessoal, elas são responsáveis por orientar os municípios a estabelecer instrumentos de cobrança. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? O município ele não vai poder mais usar a verba de outras áreas. Ela vai precisar usar uma verba específica para resíduos sólidos que vem através dos instrumentos de cobrança. De fato, foi a primeira norma regulamentadora que a Agência Nacional das Águas estabeleceu, tá? Então, o município ele deve ter transparência, é claro, né, em como vai ser realizada essa cobrança para que a Agência Nacional das Águas possa verificar se esse instrumento de cobrança está sendo justo para a população e se está cobrindo os custos de operação dos resíduos dos aterros sanitários e também de todo o processo de gerenciamento dos resíduos sólidos. Beleza, pessoal? Então, muito importante isso. E falando, né, nisso, eu trouxe aqui um dado, é uma reportagem que saiu esse ano, tá? Em que a Agência Nacional das Águas, ela divulgou o resultado da primeira fase de comprovação do cumprimento da norma de referência, aquela NR1 que eu comentei para vocês, tá? Do instrumento de cobrança. Então, ó, qual que foi o resultado aqui? Deixa eu ver. Ó, ela recebeu informações de 437 municípios, apenas, pessoal. 437 municípios responderam ao questionário da ANA, trazendo então, né, qual é a metodologia utilizada para a taxa do lixo, né, para esse instrumento de cobrança. Então, é uma taxa de resposta muito baixa, considerando o tanto de município que a gente tem, né? Aqui fala, a gente tem 5.570 municípios no Brasil. Então, olha só, somente 437 responderam. E qual que é o objetivo aqui, pessoal? A Ana ela vai receber as informações, tá? Sobre os instrumentos de cobrança. E então, ele vai verificar, deixa eu ver aqui na reportagem, ó, ela vai verificar se esse instrumento de cobrança ele tem sustentabilidade econômico-financeira, tá? Esse é o primeiro passo. Verificando essa sustentabilidade econômico-financeira, a Ana ela vai observar se houve a delegação para a regulação desse instrumento de cobrança. Então, ela vai verificar se as agências reguladoras foram devidamente contratadas e os métodos, então, de fiscalização desse instrumento de cobrança. Veja o quão sério é isso aqui, pessoal. E ó, aqui na reportagem fala, né, que os municípios eles terão restrição de acesso a recursos públicos, enquanto essa pendência não seja solucionada. Então, enquanto o município não enviar as informações para a Agência Nacional das Águas, o município ele vai sofrer então essa restrição a recursos públicos. Beleza? Vamos ver os comentários de vocês, se tem alguma dúvida. Ó, o pessoal falando aqui, né, que ainda tem lixão na cidade. É bem crítico mesmo essa situação. Vamos lá. Bom, vamos começar a falar sobre tratamento de resíduos sólidos. Então, aqui o livro didático, pessoal, ele dividiu em tratamento e disposição final. No tratamento, eu considerei todas as técnicas de reciclagem, e aí vem, né, tanto a compostagem, a vermicompostagem, a biodigestão, que são processos de transformação, tá, de resíduos sólidos,
E também trouxe, né, os métodos de reciclagem comum, que são os materiais recicláveis ali que a gente tem nos nossos municípios, que está todo mundo acostumado, né, papel, papelão, metal, enfim. Mas compostagem, vermicompostagem, biodigestão também são técnicas de reciclagem. Vamos falar também sobre incineração, que é o método de tratamento de resíduos sólidos, e por fim, a disposição final, o que eu considerei aqui? É o aterro sanitário, é o lixão, que apesar de inadequado, é uma forma, né, de disposição final, é, os aterros e os lixões, tá? Agora, tratamento de resíduos sólidos, vamos começar a falar sobre compostagem. Quem aqui sabe o que é compostagem? Quem aqui já tentou fazer compostagem em casa? É uma prática que tem sido cada vez mais comum, né, a gente tem até composteiras que a gente pode comprar, né, nos estabelecimentos para fazer a compostagem em casa, é bem interessante. Basicamente, esse processo à disposição, vou dispor ali os meus resíduos orgânicos, tá? Vale ressaltar, então, restos de alimentos, ali pode entrar a poda urbana, resíduos de varrição, toda a matéria orgânica ela pode ser disposta, aí a gente pode dispor aqui ou em leiras, que é como essa primeira. Opa, deu um problema aqui nos meus slides. Então, ou os resíduos sólidos podem ser dispostos em leiras, que é essa primeira imagem aqui, ou dispostos nesses reatores dessa segunda imagem, tá? Que aqui é um processo um pouco mais automatizado. Mas o que a gente vê de mais comum são as leiras de compostagem, e pensando ali, né, em recintos fechados, a gente também tem, né, aquela composteira doméstica que é pequenininha ali, que é um sistema fechado, né? Então, você dispõe esses resíduos sólidos ali e vai, se passar muitos dias, aonde as bactérias e fungos também vão realizar a decomposição dessa matéria orgânica. E para realizar a decomposição dessa matéria orgânica, eu preciso realizar o revolvimento, porque tanto na compostagem quanto na vermicompostagem, a decomposição é aeróbia. Olha aqui, ó, são bactérias aeróbicas que atuam nessa decomposição. E ao longo dos dias, né, a gente tem diferentes processos, né, são separado em 3 ou 4 processos diferentes, até ser formado o composto, tá, que é um fertilizante orgânico, tá. Então, basicamente a compostagem é uma decomposição aeróbia, tá. A vermicompostagem é bem interessante, pessoal. Qual que é a única diferença, né, da compostagem para vermicompostagem? É que na vermicompostagem, vou adicionar os meus resíduos e vou adicionar o quê? Minhocas. Vou adicionar minhocas nessas leiras ou nesses recintos fechados aqui. E as minhocas elas vão ajudar no quê? Na aeração. Então, como é uma decomposição aeróbia, a gente precisa de oxigênio. E essas minhocas, né, formando ali os caminhos nas leiras, vão ajudar nessa oxigenação, vão ajudar também no transporte ali da umidade, então vai ajudar a manter as condições operacionais do processo. Só que, né, preciso ter muito mais cuidado na vermicompostagem do que na compostagem, porque se eu não tiver uma temperatura adequada, se eu não tiver uma umidade adequada e se eu não tiver a quantidade de nutrientes adequados, o que que as minhocas vão fazer? Ó, vão fugir, e elas fogem mesmo, pessoal. Eu até brinco toda vez que eu dou essa aula, que na faculdade a minha colega de quarto, ela resolveu fazer esse experimento de vermicompostagem em casa. E então ela adicionou as minhocas e não cuidou muito bem da composteira caseira dela. As minhocas fugiram, pessoal. E assim, foi um terror, porque meses depois a gente começou a encontrar minhocas em todos os lugares mais imagináveis que vocês consigam pensar aí. Foi realmente o terror, gente. Eu não recomendo fazer isso em casa. Se vocês forem fazer, cuidem bem da composteira doméstica de vocês. Mas é isso, então. A diferença entre compostagem
e vermicompostagem, tá? Olha aqui uma observação interessante. O tempo para fazer essa digestão, né, para essa decomposição aeróbica acontecer, na compostagem é de semanas a meses. Quando a gente adiciona as minhocas, né, esse tempo diminui, então ali vai para semanas. E uma observação importante é que não produz energia. Então, um pessoal falou aqui, né, de biogás. O biogás ele não é gerado aqui na compostagem e vermicompostagem. Por quê? É uma decomposição aeróbica. Agora, na biodigestão, sim. Na biodigestão, a gente tem bactérias anaeróbicas atuando aqui. Então, é uma decomposição anaeróbica e, como eu disse nas aulas passadas, o que a gente tem na decomposição anaeróbica? A geração de biogás, a geração de gás sulfídrico, a geração de metano e gás carbônico. Então, esse biogás a gente pode aproveitar para produzir energia. Olha só que interessante. A biodigestão, ela está representada aqui nessa imagem, mas os biodigestores, eles podem ter diferentes formatos. Acredito que vocês, talvez tenham tido a oportunidade de conhecer algum. Eh, Varia bastante mesmo o tamanho e o formato desses biodigestores. Então aqui a gente tem a formação do biogás e também temos a formação, não é uma formação de composto, ele é chamado de digestato. O composto da compostagem, ele é sólido, tá? É bem parecido com isso que a gente está vendo aqui nas leiras. O digestato, ele é semissólido, tá? Ele é um pouco diferente, né? A consistência é diferente, mas também pode ser utilizado como fertilizante. E a principal vantagem aqui, né, além da geração de energia, que é muito interessante, é que o tempo de digestão é bem menor do que na compostagem. A gente consegue ali produzir uma quantidade legal de biogás e uma quantidade legal de digestato de dias a semanas. Beleza, pessoal? Olha aqui, pessoal tirando sarro das minhocas, né? Não é fácil não, gente. Fazer engenharia ambiental não é fácil, a gente tem vários percalços e vários projetos ali bem inusitados. Bom, falei então da compostagem, vermicompostagem e biodigestão, que também podem ser considerados processos de reciclagem. E agora a gente vai falar da reciclagem tradicional, tá? O processo, então, de logística reversa. A logística reversa, a primeira vez que ela foi trazida na legislação foi lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, e lá na política foi dito o quê? Que as empresas que geram grandes quantidades de resíduo, elas são responsáveis pela logística reversa desses resíduos. Então, elas são responsáveis pela coleta, né, e pela reciclagem desses resíduos sólidos. Olha só, será que isso tem sido feito? Aqui a gente tem alguns exemplos de sucesso, pessoal. Até tá ali, né, no panorama de resíduos de 2023, que eu peguei esses dados aqui. Então, temos dados legais até, né, sobre latas de alumínio, embalagens de aço, embalagens de defensivos agrícolas, que eu costumo dizer, né, que é um caso de sucesso, pessoal, essa logística reversa das embalagens de defensivos agrícolas. Se a gente vê aqui, esse gráfico que eu coloquei aqui do lado, é referente a isso. Então, ó, em 2010, que é quando foi lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tinha esse número aqui, ó, de embalagens de defensivos com destinação adequada. E em 2022 a gente teve um crescimento aqui bem considerável, ó, de 31.266, aqui está em toneladas, para 52.537 toneladas. E olha só, a porcentagem de reciclagem dessas embalagens é bem legal, ó. A gente tem uma porcentagem pequena aqui que é incinerada, o restante todo é reciclado. Então, é um exemplo de sucesso, tá? Temos também embalagens de óleos lubrificantes inseridos aqui na política de logística reversa, pneus inservíveis, lâmpadas fluorescentes,
medicamentos, então, pessoal, aquelas caixinhas, né, que tem nas farmácias, que você pode levar lá os seus medicamentos vencidos, os medicamentos que você não está utilizando mais, é uma forma de aplicação dessa logística reversa, tá? Então, existem postos para que você possa destinar, né, esses medicamentos retornam à indústria que faz a destinação adequada desses medicamentos, tá? Temos aqui também equipamentos eletroeletrônicos, baterias, a gente tem as pilhas também, né, com vários pontos de coleta, e nisso, né, cada município se organiza de uma forma, né, a gente tem municípios com mais ou menos postos de coleta desses tipos de resíduos, tá? Olha o pessoal perguntando aqui, ó, o que significa defensivos agrícolas? Defensivos agrícolas vai entrar tanto os agrotóxicos quanto os fertilizantes, tá? Então, são produtos que têm uma toxicidade, assim, não é bem toxicidade, né? Mas são produtos químicos que eles devem ter um cuidado maior, né, tanto na destinação no meio ambiente, porque causa poluição do meio ambiente, e essas embalagens, elas são utilizadas ali na agricultura e elas são retornadas para a indústria para que seja feita a reciclagem, tá? Obrigada pela dúvida. Olha aqui o comentário do Daniel. Se o brasileiro soubesse, né, do valor da reciclagem, seria uma boa fonte de renda. Realmente, Daniel, os pesquisadores dessa área, né, todo mundo que está inserido, né, nessa área de resíduos sólidos fala, gente, lixo é dinheiro. Realmente, é dinheiro. Se você investir em alternativas ali, tanto de reciclagem quanto de reutilização, você tem uma grande oportunidade de economia e a gente já vai ver alguns exemplos disso. Então vamos lá. Olha aqui o exemplo que eu falei para vocês. É do Grupo Madeiro. O Grupo Madeiro, pessoal, para quem não sabe, eu até esqueci de falar isso aqui antes, ele realiza a compostagem dos restos de alimentos. O processo de compostagem deles é bem interessante, assim, um reator ultra rápido que produz ali os biofertilizantes num tempo muito legal. Eles produzem uma quantidade bem elevada de fertilizante através da compostagem. E então eu vi, né, essa reportagem falando, né, de uma outra ação ambiental do Grupo Madeiro e olha só, o Grupo Madeiro, ele faturou R$ 220 mil, fatura, né, R$ 220 mil por mês com a logística reversa do óleo de cozinha. Olha que interessante. Então, aqui fala que em 2023 foi fechada uma parceria entre a BS Bios e o Grupo Madeiro. Inclusive, né, a BS Bios é uma indústria que fica aqui pertinho de Maringá, lá em Marialva. Então, o que que acontece aqui? O Grupo Madeiro, ele começou a vender o óleo de cozinha para a BS Bios, que é uma empresa de produção de biodiesel. Então, ó, olha que interessante. Antes da parceria, o Grupo Madeiro ele desembolsava cerca de R$ 150 mil para a destinação adequada do óleo de cozinha. E a partir, né, dessa parceria, em vez de gastar com o descarte, ela vende esse óleo de cozinha, ganhando aqui R$ 220 mil por mês. Então, olha que solução interessante. É uma solução ambientalmente correta e que trouxe diversos benefícios para a empresa. Então, né, não só deixou-se de gastar com a disposição final, como passou-se a ganhar por um resíduo, né, que não era devidamente aproveitado. Então, vamos lá, pessoal. Para quem, né, para aquelas indústrias que não têm interesse em praticar a logística reversa, considerando, né, que é uma obrigatoriedade, existe a possibilidade de comprar créditos de reciclagem. Olha só, que interessante. Então, ó, já pensou em ganhar crédito pelo material que você envia para reciclagem? Isso existe, né, a chamada de créditos de reciclagem, que é uma prática
bem semelhante ali aos créditos de carbono que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas o crédito de carbono já é uma prática um pouco mais antiga e em 2022 aqui lançou-se, né, essa prática que é os créditos de reciclagem. Surgiram ali com a política nacional, na verdade com o plano, né, nacional de resíduos sólidos que isso ganhou mais força, tá? Então, os certificados, eles são um sistema de compensação ambiental. Então, se a empresa ela decide não praticar a logística reversa, não investir tanto em logística reversa, ela pode realizar a compensação ambiental através desses certificados aqui de reciclagem que são os créditos, tá? Então, em um lado, a gente tem empresas que realizam reciclagem, podem ser cooperativas, podem ser empresas pequenas ou grandes, e do outro lado a gente tem grandes empresas que são responsáveis, né, pela geração, pela logística reversa dos resíduos, que precisam realizar, né, isso e acabam então utilizando, né, os serviços dessas outras empresas que já realizam a reciclagem e comprando esses créditos de reciclagem. Olha que interessante. A gente tem até aplicativos disso, pessoal, até aqui na reportagem cita, né, a Eu Reciclo, que é uma das pioneiras, umas empresas pioneiras, nesse mercado. Olha que legal. Então aqui, deixa eu ver alguns dados que a reportagem trouxe. O volume chegou a 1 milhão de toneladas de materiais em 2021 de reciclagem, tá? Então isso realmente tem sido aproveitado pelas empresas nessa compensação ambiental. E aqui, né, a gente tem algumas divergências, né? Tem pesquisadores que são super a favor disso e tem outros que são totalmente contra, né? Porque a compensação ambiental não é assim, a prática mais adequada, né, que se tem. Na verdade, as empresas elas deveriam ser responsáveis, deveriam se responsabilizar pela geração de resíduos, né. Então esse crédito de reciclagem é uma compensação e, assim, dependendo, né, dos métodos, uma das grandes críticas é a metodologia desses créditos de reciclagem. Então, com qual critério que esse crédito de reciclagem é gerado? Qual é a transparência desse crédito de reciclagem? Então, é uma das críticas que essa prática tem recebido ao longo dos anos, ok? Olha aqui. Ó, o Fábio comentou, deixa eu achar aqui o comentário dele. Ó, Prefeitura de Maringá não poderia ter uma casinha para que possa ter um descarte desses materiais? Eu acredito que seja os materiais que eu citei aqui, né, que são da logística reversa. Em Maringá, a gente tem vários pontos de entrega voluntária. Lembra que eu citei esse nome na aula passada? Os pontos de entrega voluntária são esses locais que as pessoas podem ir descartar esses materiais especiais. Em Maringá, a gente tem, mais ou menos ali uns 10 pontos de entrega voluntária. Só dá uma pesquisada, viu, Fábio, que tem bastante. Nos supermercados, a gente consegue descartar algumas coisas, né. Tem supermercados que têm, ponto ali para descartar os eletroeletrônicos, pilhas, baterias, principalmente, e os resíduos mais incomuns ali, a gente tem alguns pontos sim que você pode descartar, beleza? Então vamos lá. Ok, terminamos o conteúdo sobre reciclagem, agora a gente vai falar de incineração, que é uma prática muito comum quando a gente fala de resíduos de serviços de saúde e também resíduos perigosos, tá? Resíduos industriais perigosos. Geralmente, né, aqueles resíduos que não têm destinação, não têm, possibilidade de reciclagem ou que a reciclagem não é viável, acaba tendo que ser incinerado, dependendo da periculosidade dela, tá? Que tem alguns tipos de resíduos que não podem ser dispostos em aterros sanitários, a gente precisa realmente incinerar. E o que que seria a incineração? Nada mais é, né, do que a combustão a altas temperaturas. Ah, prof, mas
eu vou estar queimando ali, né, os resíduos, isso não é ambientalmente inadequado? Aqui é uma observação importante, pessoal. Na incineração, eu preciso estar super atento na injeção de ar. Preciso injetar o ar de forma adequada, porque lembra lá da química. Se a gente tem uma injeção de ar adequada, eu garanto a combustão completa. E na combustão completa, a gente tem a emissão apenas de CO2 e água, tá? Que é menos pior, né, do que se eu não tiver a quantidade de ar adequada, porque eu vou estar, então, conduzindo uma combustão incompleta. E na combustão incompleta, eu tenho a geração de gases que podem ser perigosos, tá? Então, se eu consigo, né, controlar esse sistema de forma eficaz, eu tenho a geração de CO2 e tenho a geração de água, que sim, né, vapor d'água, aliás, é, o CO2 ele sim acarreta impactos ambientais, só que não tanto, né, quanto um gás ali perigoso, beleza? Bom, aqui a gente também tem a geração de cinzas, vou gerar cinzas, e aqui a gente vai lembrar de novo da NBR 10.004, porque essas cinzas elas vão precisar ser caracterizadas para ver se esse resíduo ali ele vai ser perigoso ou não perigoso, tá? Posso ter as duas situações. Se for uma cinza que é um material perigoso, eu vou precisar destinar, né, num aterro adequado, um aterro de materiais perigosos. Agora, se não, eu posso estar conduzindo ali essas cinzas para um aterro normal, tá? Aqui a gente tem a geração de metais também, e dependendo do tipo de resíduo, eu tenho a possibilidade de reciclagem desses metais. Olha que interessante. Aqui no Brasil não é uma prática muito comum, porém, em outros países há esses métodos de reciclagem também dos resíduos gerados pela incineração. E a gente tem a geração de energia aqui também, tá? Eu gero energia e acho que no Japão, que eu vi uma reportagem uns tempos atrás, que tem, né, uma usina de incineração que realiza a incineração dos resíduos domésticos, porque afinal lá eles não têm muito espaço, né, para construir ali os aterros sanitários, então eles optam pela incineração como um tratamento ali dos resíduos sólidos urbanos. E nessas usinas de incineração, ela é gerada então essa energia que ela abastece centros de convivência, por exemplo, né? O exemplo que eu vi era de um centro de convivência. Então tinha ali a usina de incineração, ao lado tinha um centro de convivência que tinha academia, enfim. E todo esse centro era abastecido com a energia gerada pela incineração, tá? Eu achei bem legal quando eu vi isso. Aqui no Brasil a gente não tem, né, muitos incineradores para resíduos domésticos, tá? Os resíduos domésticos majoritariamente são dispostos ali em aterros sanitários. A gente não usa tanto a incineração para isso. Mas em países que têm problema de espaço, é bastante utilizado. Ok? Então, falando agora de disposição final. Disposição final é para aqueles resíduos que não têm, né, nenhuma viabilidade de ser reutilizado ou reciclado. Tô batendo bastante nessa tecla para vocês fixarem, tá? Então, na disposição final, a gente tem os lixões, tá? Comentamos no início da aula. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um lixão, para a gente lembrar, né, o quanto essa situação é impactante, tá? E o lixão, ele é à disposição dos resíduos a céu aberto, exatamente como está aqui. Então, eu vou lá e descarto esses resíduos sem controle nenhum, sem impermeabilização do solo. Eu não estou preocupada com o chorume que é gerado, tá? O chorume, ele é aquela substância líquida que é gerada quando há decomposição da matéria orgânica, tá? Então a gente pode chamar tanto de chorume quanto de lixiviado ou percolado, tá? O nome mais comum popularmente é o chorume. Então eu não tenho impermeabilização do solo, o que que vai acontecer? Esse chorume é gerado,
ele vai ser infiltrado ali no solo, então ele vai poluir o solo logo de cara, e ele pode poluir os mananciais, subterrâneos, tá. Posso ter infiltração e esse chorume vai alcançar os corpos hídricos subterrâneos, os lençóis freáticos. Ou eu posso ter, né, o carregamento desse chorume juntamente com a água pluvial, a água da chuva. Essa água da chuva, ela pode ir lá, então, carrear esse chorume até o corpo hídrico superficial mais próximo. Então, a gente tem poluição tanto do solo quanto dos corpos hídricos ou superficiais ou subterrâneos. Além disso, a gente tem aqui a presença de vetores, tá? Vetores, baratas, ratos, enfim, muitos tipos de vetores que causam doenças. E nos lixões é muito comum, ó, a presença de catadores. Então a gente tem os catadores ali em busca de resíduos recicláveis, né, para ganhar o seu sustento. E aqui no lixão a gente não tem proteção nenhuma para ele, né? Eles estão totalmente à mercê de doenças, enfim. Então é muito crítico, né? É um problema não só ambiental, como social também, pessoal. É realmente muito preocupante. E o aterro controlado, né, que a gente fala bastante. Tem muitos municípios que falam: "Não, não tem mais lixão, né, eu tenho um aterro sanitário aqui", mas ele tem lá um aterro controlado. E qual que é a diferença do lixão para o aterro controlado? É muito pouca. Eu costumo falar, né, que o aterro controlado é o jeitinho brasileiro de acabar com o problema. Então, ó, o que que eu faço? Eu tenho esses resíduos aqui, ó, todos dispostos a céu aberto. O que que eu faço? Vou lá e cubro com terra ou com material inerte. Pronto, acabou o problema. O lixão não está mais feio, não está visualmente degradado isso aqui. Acabou o problema, gente? Não. Por quê? Eu não tenho impermeabilização do solo, tá? Eu somente cubro os resíduos com terra. Eu não impermeabilizo o solo e eu continuo com o mesmo problema do chorume, tá? Continuo com o mesmo problema de infiltração do chorume que vai poluir o meu solo, que vai poluir os meus recursos hídricos, tá? Não tem tratamento dele também. Então, vai diminuir apenas o problema dos vetores, tá? Um pouco, vai diminuir o problema dos vetores, por causa da camada ali de terra. Então, esse aqui é o jeitinho brasileiro. Qual que é o correto aqui? É o aterro sanitário. Lembra na reportagem, né, que falou que o custo de operação dele é muito alto? É de fato, porque aqui eu tenho diferentes tecnologias que vão proteger o solo, vão proteger a água, vão proteger, né, o ambiente e o entorno, vão proteger também o pessoal envolvido, né, os catadores, enfim, toda a vizinhança da região. Por quê? Vamos olhar aqui para essa imagem, pessoal. Qual que é a primeira tecnologia aqui? Primeiro, camada de argila compactada. Então, eu vou impermeabilizar o solo de que forma? Vou compactar o solo aqui, vou adicionar uma camada de argila e depois ainda eu venho aqui e adiciono uma manta de polietileno de alta densidade, também chamada ali de geomembrana ou de manta PAD. Então, polietileno de alta densidade. Essa manta aqui, ela impede, então, a infiltração, né, a penetração do lixiviado, do chorume no solo, tá? Então, aqui, primeira tecnologia, impermeabilização. Segunda tecnologia é a drenagem de chorume. Então, ó, todo chorume que é gerado pela decomposição, naturalmente é gerado, né? Ele é coletado através desses drenos, e esses drenos eles são construídos ali camada a camada, tá? De resíduos. Então, esses drenos coletam o chorume e conduzem ali para a estação de tratamento. E aqui eu posso ter estação de tratamento tanto em loco, ali no local, ou se for, né, um aterro pequeno, um aterro com baixa
geração de chorume, eu posso simplesmente coletar esse chorume e conduzir ali para a estação de tratamento de esgoto. Mas é importante dizer aqui que ele precisa ser tratado como um efluente, tá? Não posso descartar ali no recurso hídrico que eu vou estar contaminando esse recurso hídrico. Ele precisa ser tratado adequadamente. Então, segunda tecnologia é isso. Terceira tecnologia, eu tenho uma drenagem de águas superficiais. Pensem comigo, se a chuva, né, a água da chuva, ela for conduzida ali para essas células de resíduos sólidos, eu vou estar aumentando o meu volume de chorume, meu volume de lixiviado. Então, se eu drenar essa água da chuva, essa água pluvial, e impedir que ela chegue, né, ao máximo ali nas células de resíduos, eu vou estar diminuindo esse efluente e eu vou estar diminuindo também o meu custo de tratamento com efluente, tá? Então, muito importante essa drenagem das águas da chuva, águas pluviais. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho drenos de gás. Então, lembra lá, decomposição, eu tenho a geração do lixiviado, do chorume, e também tenho a geração dos gases, né? O gás sulfídrico, o gás metano, o CO2, então é o biogás. Então, eu preciso drenar esse gás também, e ele ou vai ser queimado aqui, né? Ou ele vai ser conduzido para uma estação de biogás, em que eu posso ainda ter o aproveitamento energético desse biogás, tá? Bom, então esse aterro sanitário vai sendo operado dessa forma, né? Tem a primeira camada, essa camada compactada, coberta ali com material, né, com terra, geralmente. Então, tem uma segunda camada, né, e vou formando essas camadas ao longo da vida útil do aterro sanitário. E a cada camada, ó, percebam aqui que eu tenho grama plantada, então vegetação rasteira. Eu planto aqui para estabilizar essas encostas. E no final da vida útil, pessoal, desse aterro, porque eu conduzi esse processo adequadamente, com toda a segurança, com toda a tecnologia, toda a engenharia, eu posso revitalizar essa área. Por que não? Né? Posso construir um parque ali tranquilamente. Eu não vou ter cheiro, né? Não vou ter geração de odores, porque eu estou tratando o gás. Eu realizei a decomposição de uma forma adequada. Então, posso construir um parque ali tranquilamente. Posso construir ali um empreendimento de pequeno porte? Posso. Só não posso construir um prédio ali nessa área, né? Porque o solo ele não vai estar tão estável, porque a decomposição ela acontece por muitos e muitos e muitos anos, tá? Mas existe uma grande oportunidade de revitalização dessas áreas, beleza? Vamos em frente, que a gente tem alguns assuntos ainda e nosso tempo está estourando. Biogás, pessoal, né? Falei sobre a geração do biogás, eu trouxe um exemplo aqui, né, do aterro sanitário de Itajaí, que realiza o aproveitamento energético do biogás, tá? Então, ó, todo o biogás extraído do aterro sanitário, ó, 100% é utilizado como fonte renovável para geração de energia, tá? Ele atende ali o ambiente de contratação livre. Então, muito interessante. A gente consegue realmente aproveitar tudo. Continuando, né, disposição final, aquele então é o aterro sanitário, só que a gente tem outros tipos de aterro para outros tipos de resíduo. Então lembra lá, né, na aula passada que eu falei que existem resíduos classe 1, classe 2A e classe 2B? Cada tipo de resíduo ele vai precisar ser disposto ali num aterro específico. Então, aterros classe 1 vai receber os resíduos classe 1, que são os resíduos perigosos, tá? O funcionamento aqui ele é parecido ali, né, só que é mais simples no sentido que geralmente é menor esses aterros, porque são menos resíduos, né, que vai receber. Então aqui a gente tem a possibilidade de cobrir, né, essa área, geralmente tem uma cobertura aqui, para proteger da água da chuva, para proteger do excesso de sol também. Então, eu realizo a impermeabilização do solo, uma dupla impermeabilização do solo, inclusive, porque afinal estou recebendo resíduos perigosos aqui, e realizo, né, aquela forma
das células, assim como os aterros sanitários, beleza? Diferença aqui que eu posso ter cobertura, geralmente eu tenho cobertura, e a impermeabilização é dupla, beleza? Aterros classe 2A, então vai receber os resíduos classe 2A, que são os resíduos não perigosos e não inertes, tá? Se ele é não inerte, como ele pode sofrer processos de degradação, eu preciso ter a impermeabilização do solo, tá? Então, ele é bem parecido com o aterro sanitário. Eu tenho impermeabilização do solo com a manta de polietileno, tenho impermeabilização com argila, né, antes do polietileno, e eu vou recebendo, então, esses resíduos classe 2A. Classe 2B vai receber, então, os resíduos classe 2B, que são os resíduos não perigosos e inertes, tá? Aqui são os resíduos basicamente da construção civil. E olha, pessoal, os aterros classe 2B, porque eles recebem apenas resíduos inertes, eles dispensam a impermeabilização do solo, tá? E é por isso, vou reforçar, né? Semana passada a gente falou das caçambas, né? Que eles podem receber apenas resíduos inertes, então eu não posso ter resíduo doméstico, eu não posso ter poda de árvore, né? A gente quase não vê isso, né? Imagina. A gente não pode ter poda de árvore, a gente não pode ter nada que não seja inerte. Por quê? Eu vou estar dispondo esses resíduos num aterro que não tem impermeabilização do solo. Então, olha a responsabilidade que você está tendo agora que você sabe disso, quando você vai lá e joga um lixo não adequado na caçamba. Então, ó, a próxima vez você vai lembrar da professora falando aqui, tá? Então, o resíduo classe 2B não tem impermeabilização do solo porque recebe resíduos inertes que não vão reagir com o meio ambiente. E é isso, pessoal. Resumidamente, né, trouxe aqui as prioridades quando a gente fala de gestão de resíduos sólidos. A gente terminou, né, falando de destinação final, mas qual que é a prioridade aqui? Primeiro, não geração. Ah, prof, mas você sabe que as atividades humanas não têm como não gerar resíduo. Beleza. Se não tem como não gerar, a gente vai pensar em redução. Lembra lá na atividade mapa que eu pedi para vocês técnicas de redução. Como que eu vou fazer isso? Eu vou otimizar o meu processo. Quando eu otimizo o meu processo, eu tenho menos geração de subprodutos, né? Então, vou estar gerando menos resíduos. Eu posso reduzir a quantidade de resíduos utilizando uma embalagem mais minimalista, uma embalagem menor, uma embalagem menos complexa, né, com material mais simples. Então, estou reduzindo a quantidade de resíduos, tá? Depois, eu penso em reutilização. Reutilização lembra da definição, né, que é utilizar aquele material da mesma forma, sem passar por processo nenhum. Acabadas as chances de reutilização, vem para reciclagem. Então, vou transformar esse resíduo e vou utilizar esse resíduo novamente para outra finalidade. E aqui, ó, estão os famosos 3 R's, tá? Os 3 R's que é uma ferramenta de gestão. Redução, reutilização, reciclagem. Não tem como reciclar? Vou tratar. Não tem como tratar? Eu vou lá e destino, tá? Esse é o princípio básico do gerenciamento de resíduos sólidos. É isso que vocês precisam pensar como futuros engenheiros, como futuros gestores. E lembrem-se sempre, pessoal, resíduo é dinheiro. A gente viu várias oportunidades ali de tecnologias que fazem você não apenas reduzir o custo com a destinação final, e sim ganhar, né? Porque eu estou produzindo, por exemplo, um produto com valor agregado. Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Gostaria de agradecer pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado dessas 2 aulas de resíduos sólidos. Realmente são muito importantes tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal de vocês, tá certo? Então, nos vemos na próxima semana. A gente vai falar de emissões atmosféricas, ok? Boa noite, bons estudos e finalizem a atividade 1. Tchau, tchau.